Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Bom, para a gente comemorar essa data, a gente tem que entender o que foi 7 de setembro, né? O que é essa independência do Brasil? Para isso, nós vamos estudar um pouco sobre a história do nosso país. Bom, em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto. Tudo bem que ele não foi bem descoberto, porque índios já moravam aqui e tudo mais, mas descobriram a existência do Brasil. E quem descobriu foi Pedro Álvares Cabral, um português. Sendo assim, o Brasil tornou-se uma espécie de colônia de Portugal. É como se fizesse parte de Portugal, apesar de estar do outro lado do oceano. Sendo colônia de Portugal, Portugal vinha para cá, pegava todas as nossas riquezas, tudo que a gente tinha de precioso, as nossas árvores, como o pau-brasil, por exemplo, o nosso ouro, nossos diamantes, tudo que a gente tinha de minérios e plantas preciosas, eles tomaram para si e levavam para o país deles. Bom, aí em 1808, o rei de Portugal veio para o Brasil com toda a sua família. E passado alguns anos, em 1821, o Dom João e a Carlota Joaquina, que eram os pais de Dom Pedro, voltaram para Portugal. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Dom Pedro, que ficou aqui, e a Leopoldina, mulher dele, ficaram como representantes da coroa portuguesa, enquanto os pais de Dom Pedro estavam cuidando de Portugal. E depois de crescer no Brasil, o Dom Pedro se apaixonou pelo país e pelo seu povo. Porque imagina, ele viveu a maior parte da vida dele aqui e não em Portugal. Então ele considerava o Brasil como o país dele e não Portugal. E aí, vocês lembram que lá no começo de 1821, o pai de Dom Pedro tinha voltado para Portugal? Pois é, sabendo de todo esse amor de Dom Pedro pelo país, o Dom João resolveu escrever uma carta para o filho dele, falando assim: Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Pois Dom João queria total poder sobre o país. E aí, Dom Pedro ficou muito aflito porque ele amava o país, ele não queria deixá-lo de jeito nenhum. Foi lá, falou com os amigos dele e tal, e todo mundo ficou muito aflito também com o que poderia acontecer se Dom Pedro saísse do país. E então, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro acabou com essa ânsia de todo mundo. Ele foi até a varanda da casa dele e falou a seguinte frase: se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, eu digo ao povo que fico. E esse dia então ficou conhecido como o Dia do Fico. E então ele decidiu desobedecer os pais dele e não voltou para Portugal. Então, em 2 de setembro, a Maria Leopoldina, com o auxílio do José Bonifácio, assinou a Declaração da Independência do país. Então, olha só aí a importância da Maria Leopoldina na independência do nosso país, porque foi ela que assinou essa declaração. Se ela não tivesse assinado, sabe-se lá se essa independência teria acontecido no dia 7 de setembro, né? Provavelmente não. Sendo assim, em 7 de setembro de 1822, alguns dias depois, o Dom Pedro bradou: independência ou morte? Sendo a partir de então que o país não dependia mais de Portugal para nada. Era um país independente e não poderiam mais explorar as suas terras. Essa atitude do Dom Pedro ficou conhecida como um ato heróico da parte dele, e o povo o aclamou imperador do Brasil, e a sua coroação foi no dia 1º de dezembro do mesmo ano. Porque todo mundo ficou muito feliz, agora a gente não depende mais de Portugal para nada, Portugal não vai mais poder explorar a gente. Porém, não era bem assim que funcionava. Portugal não reconhecia essa independência de jeito nenhum. Para eles eram donos do Brasil e ponto final.
Foi só em 1824 que a independência do Brasil foi reconhecida para Portugal. Eles deixaram de explorar as nossas terras e as nossas riquezas. A partir de então, nós não dependíamos mais de Portugal para nada, nos tornamos um país independente. E essa, então, é a história da independência do Brasil.